Para fazer, então, o nosso molde de tijolinho, eu tenho aqui uma placa de EVA. Essa placa aqui de EVA é aquela um pouquinho mais grossinha e ela mede 1 centímetro de altura aqui. Então, é essa placa aqui que eu vou utilizar. E também eu vou precisar de uma régua, um esquadro, se você estiver, ou se você não tiver, pode ser essa régua aqui também, que funciona como esquadro, tá? E alguma coisa para você cortar. Pode ser uma faquinha bem afiada ou um estilete e uma caneta para você fazer as marcações. As marcações do nosso tijolinho vão ter 16 centímetros e meio por 7 centímetros. Então, utilizando essa régua aqui, eu vou fazer as marcações dos tijolinhos e eu já volto para a gente continuar, para o vídeo não ficar muito longo. Bom, depois de fazer minhas marcações, como eu disse, o meu tijolinho vai ter 16 centímetros e meio por 7 centímetros. Tanto nas laterais quanto na separação dos tijolinhos, eu deixei uma marcação de 2 centímetros entre eles, tá? Como eu disse, tanto nas laterais quanto entre eles. Então, eu consegui fazer nessa placa aqui 4 moldes de tijolinho, para que a minha produção vá mais rápido. Agora, como eu disse, é só cortar utilizando ou uma faquinha ou esse estilete aqui, o que você achar mais fácil. Então, depois que eu recortei, ficou desse jeito aqui. O próximo passo agora, eu recortei um pedaço de EVA, aquele bem comum, aquele bem fininho, escolar, do tamanho do meu molde, tá? Olha só. Se você quiser o tijolinho liso, é só você colar e já tá pronto, tá? Mas se você quiser um tijolinho com textura, eu vou mostrar pra vocês agora como fazer. Eu peguei uma caneta e passei aqui, só pra fazer uma marcação mesmo de onde ficam os meus tijolinhos, tá? Vai ficar desse jeito aqui. Eu recortei alguns pedaços de papel alumínio, meio centímetro um pouco maior do que o quadradinho aqui. Esse meu pedaço de papel aqui já tá amassado, mas se o seu não tiver, você vai amassar assim, como eu tô mostrando. Você também pode fazer algumas ranhuras dobrando o papel assim. Isso é bem legal, porque vai fazer cada tijolinho se tornar único, tá? Personalizado. Olha só que ideia bem legal. Isso você vai fazer com os 4 pedaços de papel alumínio que eu recortei para cada tijolinho. Eu já posicionei todas as folhas de papel alumínio e é bem importante que sobre um pedacinho aqui, bem aqui no meio, que é onde você vai passar a cola para colar na outra placa assim, ó, tá? Desse jeito aqui. Que aí vai ficar bem fixo, bem preso e não vai vazar o produto depois na hora de fazer. Então, para você colar, você pode utilizar tanto a cola quente, quanto também pode utilizar uma cola instantânea. Eu vou colar e já volto para mostrar para vocês a continuação, para o vídeo não ficar muito longo. Eu já colei toda a minha placa e eu utilizei cola quente. Eu passei cola quente, inclusive, nessas partes aqui do meio, tá? Para ficar mais fácil depois na hora de fazer a placa de gesso. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que eu já assisti um vídeo no YouTube que ensina você a colar somente o alumínio, papel alumínio na parte de trás, tá? Eu não indico vocês fazerem isso, porque eu já tentei fazer isso e acabou vazando todo aqui do lado, mesmo passando aquela fita dupla face dos dois lados, tá? Por isso que eu aconselho vocês fazerem desse jeito aqui, utilizando aquela placa de EVA mais fina atrás, para que ela segure e que dure mais ainda a sua placa e fique mais fácil e não fique vazando na hora de você fazer o seu gesso, tá? Então, agora vamos fazer a nossa placa de gesso. Eu vou mostrar para vocês como fazer o passo a passo. Para fazer a placa de gesso, eu gosto de colocar uma cerâmica em uma superfície que seja bem reta. Aí, eu vou colocar o meu molde de EVA aqui em cima. O gesso que eu vou utilizar é esse gesso aqui, que é o gesso de fundição. Para fazer o meu gesso, eu já tenho um pote aqui e eu coloquei água. Quanto de água para quanto de gesso que eu coloco? A mesma quantidade que eu coloco de água, eu vou colocar de pó de gesso. Eu utilizei esse litrinho aqui e coloquei 2 de água e também medi 2 de gesso, que já está aqui, tá? Então, eu coloquei água primeiro, agora eu vou vir com o pó de gesso, vou colocar todo por cima da água.
E em seguida, eu vou misturar até que fique bem homogêneo e bem líquido. Quando perceber que não sobrou mais nenhum grumo no fundo, já está pronta a nossa mistura. E agora é só pegar e vir aqui e preencher os nossos tijolinhos. Olha só que fácil. Uma outra dica que eu vou dar para vocês, se vocês quiserem tijolinho liso branco, dá para fazer assim. Se você quiser um tijolinho em forma de mármore, eu vou ensinar para vocês agora mesmo. Para isso, eu vou utilizar o xadrez preto. Vou colocar algumas gotas dentro aqui da nossa mistura. Em seguida, eu vou pegar o meu palito e vou dar uma leve mexida. Ó, só uma leve mexida mesmo, desse jeito. E eu venho aqui e vou colocar dos nossos tijolinhos e vai ficar um efeito mármore único e bem bonito. Olha só. Então, você pode fazer desses dois tipos. E eu gosto de pegar a minha cerâmica e dar leve batidas desse jeito aqui, para que saia todas as bolhas de ar. Isso é bem importante, tá? Depois de fazer esse processo, eu vou esperar o meu tijolinho secar por aproximadamente uns 15 minutos antes de desenformar. Já se passou mais ou menos uns 15 minutos e como que eu sei que o meu gesso já tá seco? Se eu colocar a mão nele e ele ainda estiver quente, não tá pronto, tá? Porque o que vai acontecer com o gesso? Ele esquenta, ele começa a secar, depois ele vai esfriar. Se ele estiver bem geladinho, já tá pronto para ser desenformado. E para desenformar também é bem fácil, tá? Vou pegar aqui. Olha só. Você vai puxando as beiradas assim, até você ver que todo o seu tijolinho já se soltou. Bem fácil de desenformar. Depois disso, você vai vir pela beiradinha e vai começar a puxar o seu tijolinho. Olha só, já tá solto. Depois que eu tirar todos os tijolinhos da forma, dá pra perceber que esses aqui que eu fiz o efeito mármore, cada um saiu de um jeito. Isso que é bem legal para você fazer na sua obra, que como eu disse, nenhum vai sair igual. Cada um vai sair com uma textura, cada um vai sair um diferente do outro. O próximo passo que eu faço agora, como dá para vocês verem, fica algumas rebarbas aqui na beiradinha. E eu quero deixar ele bem retinho. Então, eu pego e passo ele no piso desse jeito aqui, para ir acertando as laterais dele. Se você tiver um raspador, melhor ainda, tá? Então, é bem fácil assim, vai passando, que ele vai ficando bem retinho. Olha só. Outra dica que eu vou dar para vocês é que muita gente reclama que quando faz peças assim de gesso, ao colocar na parede, pouco tempo depois acaba descolando. Então, essa dica é para você, tá? Atrás da peça, que quando você faz, ele fica um chamado gesso morto, que é um pozinho de gesso, uma camada de gesso, tá? Então, quando você vai colocar na parede, você vai colocar argamassa ou coloca o gesso nessa parte aqui e ela acaba não fixando na peça em si. Então, primeiro de tudo, a gente vai precisar raspar esse gesso morto. Eu vou fazer na peça molhada, mas você pode fazer na peça já seca, tá? É bem simples, olha, gente. Você vai raspando, raspa ela. Você pode raspar até com uma espátula, que fica até melhor. E vai saindo toda essa camada do gesso morto. E quando você for fixar na parede, vai fixar direto na peça, e não nesse gesso morto. Por isso que aí a peça não vai cair da sua parede. É só uma camadinha mesmo. E já tá pronta. E aí, você vai esperar a sua placa secar. Se for dias que tiver bem quente, uns 2, 3 dias já tá bem sequinha a sua peça. E aqui está meus tijolinhos, como eles vão ficar na parede. Eu gosto de assentar eles na parede utilizando a AC2 ou a AC3, que são argamassas, tá? Muita gente gosta de assentar eles utilizando o gesso, mas então isso vai do próprio gosto. Olha só que bonito que fica tanto esses marmorizados quanto ele branquinho assim. Depois, se você quiser, você pode aplicar uma camada de tinta também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like se você gostou e até o próximo vídeo aqui do canal.